Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso também de número 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Veja só, uma das lições mais importantes que nós aprendemos na palavra é que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Os evangelhos frisam muitas vezes que Jesus conhecia os corações das pessoas que o seguiam, conhecia-lhes os intentos, sabia das suas motivações. Os nossos pensamentos não são um segredo para Deus. Os nossos sentimentos mais íntimos não são um segredo para Deus. Deus sabe o que se vai na nossa alma. Quando Samuel foi ungir Davi rei, ele ficou impressionado com a formosura do irmão mais velho de Davi. E Deus teve que falar com Samuel dizendo: não atentes para a sua beleza ou para a sua formosura ou para a sua altura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus vê o coração. Os salmistas cantaram isso várias vezes, dizendo que o Senhor nos sonda e nos conhece. As trevas não são suficientemente escuras para Deus, pelo contrário. Para Deus as trevas são como a luz do meio-dia, Ele sabe todas as coisas. Talvez por isso, um dos pecados que Jesus mais combateu tenha sido exatamente a hipocrisia, a falta de transparência de caráter, a dissimulação, a mentira sobre nós, aquela postura de quem está como que atuando num palco, fingindo ser uma pessoa que não é. Jesus denunciava a hipocrisia. Jesus conhecia as pessoas. Jesus sabe que nós somos pecadores, sabe que nós temos falhas. Jesus tem misericórdia das nossas falhas, mas não aguenta a hipocrisia. Tinha muita dificuldade com a hipocrisia e chamava a atenção daqueles que se portavam com hipocrisia. Jesus chama os seus discípulos, que são uma nova liderança em formação, e diz para eles exatamente isso: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os discípulos conheciam muito bem os fariseus, sabiam que eles eram hipócritas mesmo. Tinham uma fachada de espiritualidade, mas por dentro eram interesseiros. Honravam a Deus com os lábios, disse Jesus, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Uma vez Jesus chamou os fariseus e escribas da sua época de sepulcros caiados.
túmulos bem pintados, por fora bonitos, decorados, mas por dentro ossada, gente em estado de putrefação, gente morta, gente que carrega morte dentro do coração. Não adianta ter toda uma fachada de espiritualidade se o coração não é limpo diante de Deus. Por isso a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os discípulos sabiam que os fariseus eram hipócritas, sabiam que os fariseus eram lobos fantasiados de ovelhas, e sabiam que os fariseus estavam tramando contra Jesus, tentando matá-lo, porque Jesus denunciava as fragilidades de uma religião sem vida e que já não era mais capaz de abençoar ninguém. Então não há novidade no fato de Jesus ter chamado os discípulos de canto e ter lhes dito, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que chama a nossa atenção nessa noite é o modo como Jesus continua a sua palavra. E Jesus continua a sua palavra várias vezes falando sobre o medo. E o desafio de não termos medo. Por quê? Porque a impressão que me fica é que para Jesus a causa que está na fonte de todo o processo de hipocrisia na nossa vida é exatamente o medo. Para Jesus talvez estava claro que o medo conduz à hipocrisia. Medo do quê, pastor? Medo da perda, da rejeição, do não reconhecimento, do desamor. Por que é que nós somos hipócritas? Para agradar, para passar para as pessoas uma imagem que elas possam apreciar, para passar para as pessoas uma imagem que elas possam aplaudir e amar. Carl Rogers escreveu um livro chamado Grupos de Encontro. Carl Rogers, que é o autor de uma escola psicológica que ficou conhecida como terapia centrada no cliente. Rogers entendia que as pessoas trazem alguma coisa de boa dentro delas e que se elas forem ajudadas no sentido de elaborar os seus sentimentos, elas podem chegar a propor soluções para si mesmas. E Rogers gostava de trabalhar com pequenos grupos, grupos de convívio, grupos de relacionamento, grupos terapêuticos. E nesse livro que ele escreveu, chamado Grupos de Encontro, ele diz o seguinte: toda pessoa se sente mais só à medida em que sente que deixou cair algo de sua armadura, algo de sua carapaça, que por sua vez expõe alguma coisa da sua essência, que as pessoas podem vir a rejeitar. De modo que o medo que as pessoas têm é de serem elas mesmas, sob pena de não serem compreendidas, aceitas e amadas. Então se esforçam por passar uma imagem que possa ser acolhida por aquelas que elas amam. Esse é o problema da hipocrisia. Você foca todas as suas atenções e esforços nas pessoas que estão ao seu redor e acaba se esforçando sobremaneira por construir uma imagem que não é expressão real da essência do seu caráter. Você é uma coisa na frente dos outros e outra nos bastidores da vida. Uma coisa para os de fora e outra dentro de casa. Isso se chama hipocrisia. Isso Deus condena. O medo é a fonte desse comportamento. E Jesus fala muito sobre o medo. Então, ao invés de Jesus ensinar os seus discípulos a lutarem contra a hipocrisia, Jesus, me parece, ensina seus discípulos aqui a lutarem contra o medo. Por isso, várias vezes ele diz, não temam. E a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite é que para vencer o medo que conduz à hipocrisia, você precisa, em primeiro lugar, perceber a lógica de Deus. Porque é assim que Jesus começa. A partir do versículo 4, depois de ele ter dito que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser descoberto, que esse é outro problema da hipocrisia, tem perna curta, assim como a mentira. Cedo ou tarde, a máscara cai. Cedo ou tarde, a verdade aparece. Depois de Jesus ter dito isso, ele vai dizer o seguinte, verso 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Já ouvi várias pessoas dizendo, esse é o diabo. E eu tenho dito, não, esse é Deus. Porque a lógica de Deus não é que você tenha medo dele, mas é que você não tenha medo das pessoas, porque as pessoas são infinitamente menores do que ele. A lógica de Deus nesse texto foi compreendida de uma maneira muito profunda por C.S. Lewis, num livro chamado Surpreendido pela Alegria, que é
o relato da sua própria conversão. E ali C.S. Lewis diz que um pavor maior reduz um menor à insignificância. E ele conta a história de quando ele estava na guerra, numa trincheira, com a arma no peito, escondido, tiros passando por todos os lados, e ele morrendo de medo. Ele olhou para o lado e viu uma grande ratazana vindo na sua direção. Ele diz, em outros momentos eu teria medo dela, mas eu estava com tanto medo da guerra, que aquela ratazana não me causou pavor. Ela chegou perto de mim, passou por cima da minha perna, voltou, passou por cima de novo, foi embora, e eu não tive medo. Um pavor maior reduz um menor à insignificância. Se C.S. Lewis estivesse na cozinha de casa, ou no quarto, ou no quintal, talvez ele tivesse outro comportamento. Assim como aconteceu comigo. Que um dia estava em casa, e a minha mulher disse, Marcelo, corre aqui uma barata na cozinha. E eu fui. Estava descalço, sem camiseta, cheguei na cozinha, a barata entrou no paneleiro. E eu, então, me ajoelhei ali de frente para o paneleiro, muito cuidadosamente, sem medo, com cuidado. Ajoelhei em cima dos meus pés e comecei a tirar uma panela de cada vez, tentando encontrar aquele monstro. E eu, com muita calma, tirando as panelas, Cristiane, que nunca teve juízo, vem por trás de mim e passa alguma coisinha no meu pé. Eu não preciso dizer para você onde que eu joguei panela. Levantei feito um foguete, expulsando tudo do meu corpo. Sai que esse corpo não te pertence. Não sabia se eu dava nela, se eu ria. C.S. Lewis talvez tivesse essa reação, se estivesse tranquilo em casa. Mas como estava na guerra, um medo muito maior, aquele medo menor foi reduzido à insignificância. E a lógica que Jesus usa aqui, irmãos. O que Jesus está dizendo é, vocês temem homens, querem agradar homens, são hipócritas porque têm medo da rejeição dos homens. Homens que no máximo podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu vos digo a quem deveis temer, temam a Deus, porque Ele é soberano, não só para tirar a vida do corpo, como também para definir o destino eterno. Essa é a lógica. Por que ter medo de quem é pequeno, se nós estamos diante de um Deus tão grande? Hans Urs von Balthasar, um teólogo alemão, escreveu um livro chamado O Cristão e a Angústia. E nesse livro ele fala sobre a tensão que há entre a compreensão do Deus que diz não temas, que é ao mesmo tempo Deus a quem nós devemos temer. Deus que diz não temas é o mesmo Deus na Bíblia a quem nós devemos temer. Esse é o paradoxo, essa é a dialética, esse é o movimento de vai e vem. O Deus que diz não temas, que é o Deus a quem nós devemos temer. Não tememos homens, amém, irmãos? Nós tememos o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segunda lição que nós aprendemos com o nosso texto. Primeiro, nós devemos perceber a lógica de Deus. Segundo, nós devemos perceber o cuidado de Deus. Veja como Jesus continua falando no versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, olha aí de novo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Vocês valem mais. Cuidado de Deus, irmãos. Até os pardais têm valor na presença dele, quanto mais você. A nossa hipocrisia tem um pouco a ver com aquela sensação de que a nossa vida está na mão dos outros. Não queremos que nos fechem as portas. Não queremos que nos obstruam um caminho. Não queremos que nos rejeitem em processos que são importantes para nós. Então nós nos comportamos como se a nossa vida estivesse nas mãos dos outros. Marido é uma bênção na vida do chefe e é terrível na vida da esposa. Porque o chefe lhe aparece no caminho como alguém que lhe viabiliza a realização dos sonhos. Nós esquecemos que é Deus quem cuida de nós, porque Ele cuida até dos pardais. Kierkegaard, naquele livro chamado Desespero Humano, diz que assim é Deus. Ele pode, com um só olhar, contemplar a humanidade inteira e ainda assim cuidar dos pardais. Recebi um e-mail essa semana, um texto de um pastor chamado O Sol e as Uvas. E nesse texto ele fala sobre os atributos do sol. O sol é capaz de fazer muitas coisas pela vida na terra. Ele aquece a vida na terra, ele ilumina a vida na terra, ele permite que as plantas façam o seu processo de fotossíntese
e produzam oxigênio para a vida na Terra. O sol é fundamental para que a natureza exista. Mas o sol também é fundamental para que um cacho de uvas possa se desenvolver e amadurecer quando está no pé. O sol é fundamental para que um simples cacho de uvas possa amadurecer. O mesmo sol que cuida de tudo também dá a sua luz e o seu calor para um cacho de uva que amadurece no pé. Aí o pastor diz: Deus é assim. Deus é infinitamente maior do que o sol. Então, se o sol pode fazer tudo o que faz e ainda amadurecer um cacho de uvas, Deus pode fazer tudo o que faz e ainda cuidar de você. Deus pode fazer tudo o que faz e ainda se preocupar com os seus problemas. Quanta gente não fica com aquela sensação de que Deus seja tão ocupado que não pode ouvir as suas orações? Mentira! Deus pode fazer tudo o que Ele tem para fazer e ainda assim cuidar da sua vida, ouvir as suas orações e se preocupar com você. Assim é o nosso Deus, cuida de nós. Nós nos tornamos hipócritas à medida em que vamos perdendo a nossa segurança em Deus e achando que a nossa vida está nas mãos das pessoas. Veja você não nasceu hipócrita. Você vai se tornando. A educação, às vezes, que nós recebemos dos nossos pais, você não pode dizer a verdade. Quantos pais não punem seus filhos por dizerem a verdade? Isso aconteceu comigo. Tive um amigo secreto na escola e minha mãe comprou um presentinho para a menina que eu tirei. E aí eu levei o presentinho para a menina. Chegou lá, ela não foi. Eu voltei com o meu presente e com o dela. Cheguei em casa e disse: mãe, você tem uma sorte. Falei: por quê, filho? Porque a minha amiga não foi e eu voltei com o presente dela. Ela falou: filho, imagina, se ela tivesse ido não tinha problema, era para dar para ela mesma. E guardou aquele presentinho. Chegou o final do ano, ela mandou aquele presentinho para a professora do meu irmão. E aí quando ela foi nos buscar na escola, lá vem a professora do meu irmão correndo, toda agradecida: mãe, que maravilha o presentinho que a senhora me mandou. E eu disse: professora, a senhora tem uma sorte. Por quê? Foi porque esse presente era para minha amiga secreta. Como ela não foi, minha mãe mandou para a senhora. A minha mãe disse assim, me empurrando assim meio de lado: ele está fazendo confusão, eu comprei várias lembrancinhas e mandei para muita gente. Eu disse assim: ai, que mentira, mãe. Bom, eu apanhei da escola até em casa. E ainda fiquei de castigo. E na minha cabeça eu disse: é verdade. Note, minha mãe talvez tenha acertado em me repreender porque eu fui inconveniente. Mas o fato é que a gente não sabe muito bem hoje qual é o limite da educação e da hipocrisia. Qual é o limite? Eu acho que esse limite é muito tênue. Criamos os nossos filhos para serem agradáveis, não para serem corretos. Para agradarem todo mundo e não para fazerem a diferença. Para serem amáveis diante dos homens e não corretos diante de Deus. Você não nasceu hipócrita. Você foi ficando. Eu não nasci hipócrita, eu fui ficando. E de repente eu comecei a sentir que o que as pessoas pensavam de mim era mais importante do que o que Deus pensa de mim. E eu me esqueci do cuidado de Deus. Mas hoje eu quero me lembrar em nome de Jesus. Deus cuida de mim. E se as pessoas não cuidarem, o Senhor cuidará. Amém, irmãos? Terceira lição que nós aprendemos é a lição sobre a justiça de Deus. Perceber a lógica de Deus, perceber o cuidado de Deus e, em terceiro lugar, perceber a justiça de Deus. Veja que palavras sérias de Jesus a partir do verso 8. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Aquele que disser uma palavra contra o Filho será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito não será. Jesus está falando sobre as consequências dos nossos atos. Outro problema da hipocrisia. Nós temos tanta necessidade de agradar pessoas que nesse processo nós abrimos mão dos nossos valores diante de Deus. O marido tem tanta vontade de agradar a família, de dar um padrão de vida para a família, de ser aceito pelos filhos, que quando ele começa a ter problemas financeiros, ele mente, ele esconde, ele sonega impostos e ele começa a fazer coisas erradas no seu trabalho. Mulher tem tanto medo de perder o seu marido, sua casa, que ela fica ansiosa, começa a sufocar o seu esposo, agredir seus filhos, fofocar com as colegas, falar mal do marido e deixa de confiar no Senhor. Os filhos querem tanto ser aceitos na escola, no grupo, que começam a usar drogas, se prostituir, em nome da aceitação do coletivo. Nós temos tanto medo do que as pessoas pensam de nós, que nós temos coragem de abrir mão da nossa fé em Deus.
Pedro tinha tanto medo do que algumas funcionárias domésticas pensariam dele, que ele disse não conhecer Jesus por 3 vezes. O medo do que as pessoas iriam dizer, o medo do que elas iriam pensar, o medo de como elas iriam reagir. Jesus está dizendo, a justiça de Deus é séria. Você nega diante dos homens, será negado. Deus é amor, mas também é justo. Nós precisamos combater, meus irmãos, os princípios de uma teologia liberal da modernidade que está voltando a surgir na pós-modernidade. Rayon Niebuhr, um teólogo americano muito importante na tradição reformada, definiu a teologia liberal de forma irônica, com as seguintes palavras: um dia, homens sem pecado adentrarão num céu sem juízo, mediante um Cristo sem cruz. Essa era a síntese para ele da teologia liberal. Um dia, homens sem pecado, porque ninguém mais fala em pecado, só em bênção. Ninguém mais tem pecado, só necessidades materiais. Adentrarão num céu sem juízo. Deus é amor, não vai julgar ninguém não. Ele tem mais é que salvar, criou que se vire para salvar. Mediante um Cristo sem cruz. Porque nem Cristo e nem a sua cruz são centrais na nossa fé mais. Esquecemos de Cristo e esquecemos da cruz. Esquecemos que se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Nós já queremos reinar hoje. E que Deus nos viabilize os nossos reinos pessoais. Essa é a nossa tentação mais frequente. Esquecer que Deus é justo. Que daremos contas das nossas ações, meus irmãos. Que cada palavra tem peso. Jesus disse, de toda palavra frívola que os homens pronunciarem, Deus lhes pedirá contas. Seu comportamento no lugar de trabalho, seu comportamento em casa, seu testemunho, isso tem muito peso. A justiça de Deus diz isso. Por isso não podemos ser hipócritas. Porque o hipócrita agrada no presente, mas desagrada na eternidade. E não ficará sem juízo. Dura essa palavra, não é? Mas em quarto lugar, para terminar, nós precisamos perceber a lógica de Deus. Precisamos perceber o cuidado de Deus. Precisamos perceber a justiça de Deus e, finalmente, precisamos perceber a presença de Deus. Que a presença de Deus também é um remédio contra a hipocrisia. Se Deus está perto, se Deus está sempre presente, então posso ser eu mesmo em todos os momentos diante do Senhor, não diante das pessoas. É a presença de Deus que me move. Veja como Jesus termina o texto, verso 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão. De novo, para você não ter medo aqui. Ou com o que dirão. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. A presença do Espírito Santo na hora decisiva. No momento em que você se sente acuado. No momento em que você se sente pressionado. No momento em que você não sente que tem os recursos à sua disposição, Deus está presente, aleluia por isso. A presença de Deus é a segurança que falta. A presença de Deus é a certeza da vitória. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo. Por isso o versículo que antecede essa declaração da presença do Espírito é exatamente o versículo que diz para não blasfemar contra o Espírito. Qual é o pecado contra o Espírito que não tem perdão? É o pecado da não conversão. Um texto que deixa mais claro esse texto é Marcos capítulo 3, do verso 20 ao 35. Quando Jesus é acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo espírito de Belzebu. E Jesus diz, quem blasfemar contra o Espírito não terá perdão, porque é réu de pecado eterno. Qual é o pecado eterno? É essa dureza de coração, que faz com que alguém veja Deus agindo e prefira atribuir ao diabo essa ação para não se converter, para não se quebrantar, para não se render. José Adriano Filho, num livro chamado Peregrinos neste Mundo, diz que há algumas pessoas que são incapazes de se converter. O canal da comunicação está fechado em relação a Deus. Gente dura, gente como o José, da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Se você gritasse, se você gemesse, se você dançasse a valsa vianense, se você morresse, José, mas você não morre, você é duro.
Não tem coisa pior do que a indiferença a Deus, a indiferença à presença de Deus. Deus é conosco. Um outro poeta interessante, José Paulo Paes, tem um poeminha muito gostoso que diz assim, mas é muito duro ao mesmo tempo. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. Esse é um retrato da indiferença que pode tomar conta do nosso coração. Indiferença em relação à presença de Deus. É o que eu chamo de síndrome de Sansão. Sansão era valente e todo cheio de si. Deus era com ele e ele tinha vitória sobre os seus inimigos. Um dia ele começou a brincar com Deus. E ele começou a mentir para Dalila sobre o segredo da sua força. Até que um dia ele disse a Dalila que a sua força estava nos seus cabelos. Porque ele era nazireu e nunca tinha passado a navalha nos cabelos. Dalila cortou os seus cabelos, chamou os filisteus e gritou por Sansão. Quando Sansão acordou e viu que os filisteus vinham, ele pensou, diz a palavra em Juízes 16, me livrarei como das outras vezes. Mas o texto continua dizendo, ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Como é que alguém não percebe a questão da presença de Deus? Eu quero sentir a presença de Deus, perceber a presença de Deus, saber que Ele está comigo. Sei que estás comigo, Senhor. Como diz a música que nós cantávamos no passado, sei que estás comigo, Senhor. Ainda que os meus pensamentos não te alcancem. Sei que estás comigo, Senhor. Ainda que os meus sentimentos gritem não. Deus é com você. Deus está com você, minha irmã, na sua casa, no seu trabalho, com você, meu irmão, no carro, no trabalho, em casa, com você, jovem, adolescente, mesmo quando os amigos parecem ameaçar, Deus está com você. E perceber a presença dele é a certeza de que você pode ser você mesmo. Porque se Deus me vê o tempo inteiro, eu quero ser o tempo inteiro a mesma pessoa. Alguém já disse que você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Poucas pessoas por muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Muito menos Deus, em qualquer tempo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai amado, nós queremos derramar o coração diante do teu altar. Tu és lindo, Senhor, e a tua palavra é linda também. Palavra rica, profunda, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E a tua palavra chega àquele ponto em que divide juntas e medulas e distingue os sentimentos do coração. Porque no amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tu és o amor. E nós estamos seguros em ti. Na tua lógica nós estamos seguros. No teu cuidado nós estamos seguros. Na tua justiça nós estamos seguros. Na tua presença nós estamos seguros. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado porque sabemos que nos amas. E que tens um plano maravilhoso para o nosso coração. Enche cada um aqui hoje do teu Espírito Santo, Pai. Vivifica-nos. Alegra-nos. Queremos sair daqui na alegria desse Espírito que nos acompanha. E que está conosco mesmo quando as circunstâncias se afunilam. E se chegarmos àquele momento em que não saberemos o que dizer ou não teremos o que dizer, não titubearemos porque o Espírito nos ensinará. Ajuda-nos, Senhor. Dirige os nossos passos. Quebranta-nos. Queremos ser adoradores. Que te adorem em espírito e em verdade. Com o Espírito verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. E amém.